Olá, queridos irmãos, bom dia, paz do Senhor. Sexta-feira chegou, hoje é sexta-feira, sextou, dia de Black Friday, hein? Você que juntou um dinheirinho aí pode ir às compras hoje. Queridos, hoje é sexta-feira, agora pela manhã vamos refletir um pouco na palavra de Deus, dando continuidade aqui à nossa momento devocional, né? Nossa leitura do Evangelho de Marcos, amém? Vamos orar nesse momento, feche teus olhos, ó Deus, agradecemos ao Senhor nesta manhã, Pai, por mais um dia de vida, de saúde, obrigado pela noite de ontem, pelo dia de ontem, Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Deus, somos gratos por tuas bênçãos, por teu cuidado, por teu carinho, por tua proteção, por teu livramento, obrigado por tudo, Senhor, somos gratos nesta manhã, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos lendo o Evangelho de Marcos, já terminamos o capítulo 1, estamos no capítulo 2 e hoje nós vamos ler aqui no verso de número 18. E o título desse texto, esse texto do versículo 18, ele fala sobre o jejum. Então vamos ler alguma coisa sobre jejum e ver aquilo que a palavra do Senhor fala ao nosso coração a respeito desse assunto, né? Diz assim, versículo 18 do capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a ruptura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como o odre. Mas põe-se vinho novo em odres novos, né? Que texto, irmãos, meio assim complicado às vezes de se entender nesse texto a respeito do jejum, né? Existe muito misticismo que envolve o jejum. Algumas pessoas pensam, né, que se você fizer jejum, você vai se tornar alguém super poderoso na fé, vai dominar os demônios, esse tipo de coisa. Irmãos, o jejum não é uma coisa que nós fazemos para controlar Deus ou o poder de Deus, né? O jejum é algo que nós fazemos para controlar a nós mesmos, né? Nossas vontades, nossos desejos. O jejum ele é muito didático para a nossa vida. Mas nós temos aqui um texto falando sobre o jejum. E o texto diz que os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Aí vieram algumas pessoas e perguntaram, né? Por que motivo, perguntaram para Jesus, por que motivo os discípulos de João e os fariseus estão jejuando e os teus discípulos não estão jejuando? Lembrando que o jejuar é se privar de alimentação. É um momento de privação, um momento de contrição, onde você se isola, né? Para ter um momento de reflexão, de meditação, você se priva de coisas materiais, digamos assim, alimentação, entretenimento, para viver um tempo de reflexão, de aprofundamento ali na presença de Deus. O que acontece? E a resposta de Jesus para essas pessoas foi o seguinte: como é que pode o amigo do noivo, né, ficar jejuando enquanto o noivo está com eles, né? Então, assim, Jesus ele faz uma comparação de um ambiente de festa. Nós temos um noivo, nós temos alguém que está para se casar, é tempo de festa, é tempo de alegria, né? É tempo de celebrar com o noivo. Então, o que os discípulos estavam fazendo, né? Estavam vivendo o tempo. Cada coisa tem o seu tempo. Aí Jesus vai dizer o seguinte: dias virão em que lhe será tirado o noivo. Então, nesses dias eles irão jejuar. Então Jesus ele vai dando várias lições. Olha, neste tempo, Jesus diz para eles, não é tempo de jejuar, é tempo de estar com o noivo, é tempo de extrair do noivo, né, a sua alegria, a sua expectativa, a sua esperança. Vai chegar a época em que eles precisarão jejuar. E aí Jesus encerra esse ensinamento falando sobre
vinho novo em odres novos, vinho velho em odres velhos, né? Remendo de pano novo. Então, o que Jesus está querendo dizer com isso? Ele diz: se você colocar vinho novo em odre velho, né? O odre vai se estourar quando esse vinho novo se fermentar. Então, assim, você tem que fazer a coisa certa, na hora certa, no momento certo. Não adianta você pegar um ensinamento que não é adequado para aquele momento e querer aplicar. Então, para aquele momento, você tem que aplicar o ensinamento correto, né? Para aquilo que você quer fazer, você tem que aplicar a coisa correta, procurar saber, né? Tem um versículo na Bíblia que diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, vai ter o tempo da alegria, vai ter o tempo da tristeza, vai ter o tempo de estar com o noivo, celebrando, caminhando com ele, mas vai ter o tempo também, né, onde o noivo será tirado e então os discípulos iriam jejuar, iriam buscar pela sua presença. Porque eles iriam buscar pela presença de Jesus enquanto Jesus estava junto com eles, lado a lado. Então, assim, esse texto fala sobre isso, né? Sobre essa circunstância. Jesus não está proibido ninguém de jejuar, só estava dizendo que aquele não era o momento, aquela não era a hora, né, dos seus discípulos jejuarem, mas, né, o noivo foi tirado. Agora sim, agora é tempo de nós separarmos a nossa vida para jejuar, para buscar a presença do Senhor. Lembrando que fazer jejum não é fazer regime, né? Existe um negócio chamado jejum intermitente, mas isso é regime, isso é se abster de alimentação. O jejum, você não só se abstém de alimentação, mas você também mergulha na presença de Deus, na oração, na leitura, na reflexão. Isso faz muito bem para a nossa vida, nos aproxima mais do Senhor. Quando nós nos afastamos de coisas que são entretenimentos, tiram a nossa visão, a nossa percepção, o nosso foco, e focamos em Deus, nós nos aproximamos mais dele. Então, a nossa leitura fica por aqui hoje. Falamos sobre jejum, falamos sobre fazer a coisa certa no tempo certo, né? Tudo tem o seu tempo, meu irmão. Não coloque os carros na frente dos bois, tá certo? Vamos orar ao Senhor. Deus, estamos, Pai, na sua presença mais uma vez. Eu quero te louvar, Deus, para esta manhã, para essa sexta-feira. Deus, esse final de semana que está se iniciando hoje, que seja um final de semana de bênção na vida dos teus filhos, na vida dos teus servos. Toma minha vida nas tuas mãos, minha casa, minha família, essa cidade de Campina Grande. Guarde as pessoas que estão no trânsito, guarde as pessoas que estão no seu ambiente de trabalho, indo trabalhar, que o Senhor possa guardá-las, protegê-las, guardar as famílias. Repreenda todo espírito de morte nessa cidade, Deus, joga por terra em nome de Jesus. Quero também, Deus, interceder pelo aniversário da nossa igreja, que vai começar amanhã. Amanhã, se assim o Senhor nos permitir, estaremos reunidos a partir das 19h30 ali na igreja para celebrar ao Senhor e agradecer por 17 anos de igreja metodista wesleyana aqui em Campina Grande. Somos gratos por tudo e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe. Final de semana abençoado.